Como eu estava falando naquele vídeo que eu gravei, que se obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, tu serás uma bênção e teus filhos serão escolhidos. E sempre vai ter um da sua geração, um filho, um neto, um bisneto, sempre vai ter uma pessoa da sua família que vai ser escolhida, separada para Deus, abençoada, segundo o coração de Deus. E Deus vai amá-la. E veja ali quando aconteceu o contrário, que Davi aí gerou Salomão. Salomão foi escolhido para Deus com um nome meio difícil, né? Gededias, muito difícil de falar esse nome. Que é amado por Deus, né? Gededias, é muito difícil falar. Amado por Deus, né? Esse nome quer dizer amado por Deus. Mas ele não seguiu. Até um ponto ele seguiu os caminhos do pai dele, Davi. E até ali era uma benção. Até ele seguindo os caminhos de Davi, era uma benção. Foi o homem mais inteligente, mais sábio do mundo. Mas, de repente, ele se encantou com várias mulheres. E ele teve 1000 mulheres, né? Entre concubinas e mulheres, ele teve 1000. Ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Bom, concubina é mulher também. Enfim, ele tinha 1000 mulheres. E na velhice, que a pessoa vai ficando cansada, enjoada, e vai se entregando, aí o que aconteceu? Elas convenceram ele de adorar outros deuses. E assim desprezando o Senhor dos Exércitos. E não seguiu os caminhos do seu pai, Davi. E o que aconteceu? O que aconteceu com a geração dele? Aconteceu que o filho dele, que quando o filho dele começou a reinar, Roboão, foi tomado as 10 tribos dele. Tribo quer dizer 10 nação, né? 10 países. Foi retirado dele e dado para Jeroboão, o servo do pai dele. Era o servo de Salomão, Jeroboão. Mas como ele era dedicado a Deus, honesto, dedicado à obra de Deus, Deus deu para o servo as 10 tribos. E deixou uma tribo só para Roboão, o filho de Salomão. Isso por quê? Porque Salomão pecou na velhice adorando outros deuses. Veja que a benção vira em miséria, em maldição. E daí foi tirado dos filhos, foi tirado do filho, neto, bisneto, até que acabasse a prosperidade, a bênção naquela família, naquela geração. Veja que Jeroboão ficou com 10 tribos e era servo. Mas Jeroboão, depois de receber as 10 tribos de Deus, sendo servo, passando a ser rei com 10 tribos, 10 países, o que acontece? O que ele fez? O orgulho entrou no coração dele, a ganância, a malícia, e ele acabou fazendo uma imagem de um bezerro e adorando outros deuses que não são Deus, que não é Deus, que é uma imagem de escultura, né? Ele fez um bezerro de ouro, e ali não só ele adorou, como fez todo o povo daquela cidade, daquele país, adorar aquele demônio. Que aquilo é um demônio, né? Não, tudo que passa, que é maldição, é demônio. E fez adorar aquela imagem daquele bezerro. E Deus fez o quê? De bênção fez se tornar maldição.
a geração dele já foi sendo dispersa. O filho dele morreu, o único que a Bíblia diz que foi enterrado decentemente. Todos da família dele que morreram no campo, os corvos comeram, que morreram na cidade, os cães, os cachorros comeram. Foi uma tragédia a vida de Jeroboão. Vendo que ele era servo, uma pessoa assim, escrava, serva, que tinha que trabalhar, bem dizer de graça, para depois passar rei, ter de tudo na vida. Deus fez tudo na vida dele de bom, e ele fez o quê? Acabou engordando os olhos, sendo malicioso, ganancioso, e acabou pecando e fazendo o povo pecar, construindo um Deus que não é de material, de ouro, e um bezerro de ouro. Isso que era bênção virou maldição. Isso foi com vários reis que não obedeceram a Deus, que não seguiram a Deus e que não seguiram a vontade de Deus e não obedeceram a Deus. Vários, Deus que da bênção virou maldição. Roboão, Jeroboão, Salomão, enquanto ele viveu, ele ficou com a bênção, mas depois que ele partiu, a geração dele se tornou uma tragédia. E por isso que a pessoa tem que se manter fiel a Deus, para que o filho, neto, bisneto, seja uma bênção, não uma desgraça, não uma maldição. Acabe, veja Acabe, a história de Acabe. Veja a história de muitos reis que eram uma bênção, que eram vitoriosos, uma bênção, prósperos, abençoados, e se tornou uma maldição. Então, para nossa geração se tornar uma bênção e permanecer na bênção, nós também temos que permanecer na fé, na união com Deus, obedecendo, sendo fiéis a Deus, obedecendo a Deus e andando no estatuto de Deus, para que os nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos sejam uma bênção e não uma maldição. Nós não podemos trazer maldição para a nossa geração, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos. E tu serás uma bênção, e a tua geração será grande. Mas, se acaso pecar, tudo isso se tornará ao contrário. De bênção se tornará maldições, tragédia, dor, sofrimento, lamentações e desgraça. Assim diz a Bíblia, no Velho Testamento: e se obedeceres as leis, a ordenança, os estatutos de Deus que está escrito, tu serás uma bênção. Os teus filhos, filhos dos teus filhos, até a 4ª geração. Mas se não obedecerem o que está escrito, nos mandamentos, no estatuto, nas leis, na ordenança de Deus que está escrito na Bíblia, todas as pragas do Egito cairão sobre ti, teu filho, teu neto, teu bisneto, teu tataraneto, a tua descendência até a 4ª geração. Todas as pragas do Egito. Se não obedecer, se não seguir o estatuto, a ordenança de Deus, se não obedecer a Deus, então de bênção se tornará maldição.